Falar da doutrina espírita, para mim, realmente é uma emoção. Eu tomei contato com a doutrina espírita quando ainda criança. Sou de um berço católico, minha família é católica, e eu tive a felicidade de nascer em Uberaba, onde o Chico Xavier, com o seu belíssimo trabalho, e a gente ainda criança, andava nas ruas, pelo centro da cidade, e tinha a oportunidade de ver o Chico. E isso sempre me trazia uma curiosidade, me deixava feliz em apontar o Chico. Olha, aquele é o Chico. Para mim é uma emoção muito grande. E eu, uma criança com problemas, com medo do escuro, com taquicardia, chorava à toa, tinha problemas demais assim nesse sentido emocional. E meus vizinhos, que eram espíritas praticantes, que trabalhavam num sanatório espírita de Uberaba, que era dirigido pelo Dr. Inácio Ferreira naquela ocasião, eles, vendo o meu problema, falaram com a minha família que poderia ser um problema de influência espiritual. E minha família não se opôs, apesar de católica, não se opôs e deixou que os meus vizinhos, que eram de muita confiança, vizinhos amáveis, me conduzissem. E eles me levaram para o centro espírita, onde aplicavam passes, onde me davam umas certas orientações. E assim eu fui vivendo a minha infância. E desde então, jamais deixei de gostar de procurar estudar, ler a doutrina espírita. E ainda criança, eu me lembro que eu comprava os livros da codificação do Allan Kardec, e eu ficava lendo aqueles livros, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho, e depois começava a ler também os romances espíritas. E assim fui crescendo, passei a adolescência, a fase adulta, e sempre indo aos centros espíritas. Eu não era um trabalhador. Aí então eu era um frequentador, um estudioso, um admirador da doutrina espírita. E fui trabalhar mesmo na doutrina espírita há aproximadamente uns 10 anos, que eu comecei realmente a frequentar uma casa espírita e a dedicar mais à doutrina. É claro que dedico muito pouco. Dedico pouco porque eu tenho o meu trabalho e sinto falta disso. Eu queria poder dedicar mais à doutrina. Mas a gente vai fazendo aquilo que pode, aquilo que é possível. E esse relato, né, que eu conto de Uberaba foi realmente o pontapé inicial para adentrar a doutrina dos espíritos. E que eu sou muito feliz, que me realizo muito nessa doutrina. Quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu estava passando por um momento de dificuldade de saúde. Então eu fui para o espiritismo pela dor. Eu acho que como muitos espíritas, né? E precisei fazer uma cirurgia, mas no final das contas nem precisou fazer essa cirurgia, porque eu fiz a cirurgia espiritual. Nesse período que eu tinha que me preparar para a cirurgia espiritual, né? Então eu tive que assistindo palestras, tomar passes, né? Fazer aquela preparação mesmo. E foi muito bom, porque nesse tempo que eu fiquei assistindo palestra, tomando passe, eu comecei a repensar a minha vida. E os espíritos dizem, né, que um contato de uma semana com o espiritismo já faz você mudar. Então, eu acho que foi isso que aconteceu comigo, né? E eu precisei de um mês aí para entender que o espiritismo seria a salvação da minha vida. Então, foi pela dor que eu fui parar no espiritismo. Mas permanecer no espiritismo aí dependeu muito do meu esforço. Mas não foi tão difícil não, porque na verdade eu já estava à procura de uma religião, de uma doutrina. Eu já tinha procurado em várias outras filosofias, religiões, mas quando encontrei o espiritismo, foi assim um encontro, um amor à primeira vista.
e foi muito bom. Bom, para mim é difícil falar num momento específico, porque a família do meu pai, principalmente minha avó, minhas tias-avós, já eram espíritas quando eu nasci. E isso sempre esteve presente na minha vida, nunca de uma forma imposta. Pelo fato da minha mãe não ser espírita e meu pai sim, a gente sempre teve a opção de seguir o que a gente gostasse, o que a gente imaginasse, tanto eu quanto os meus irmãos. Então, sempre esteve lá, eu sempre ouvia alguma coisa e sempre tive, se eu quisesse, eu tinha abertura de perguntar, de pedir mais informações, mas sempre assim, muito tranquilo, muito do que a gente tivesse vontade de perguntar. Acho que a primeira vez que eu tive uma experiência com a doutrina, eu nem me recordo, porque eu era muito nova, mas eu ouço muito a minha mãe, meu pai falando que eu, quando eu era muito novinha, tinha muito pesadelo, muita coisa que me incomodava de noite. E uma vez, uma dessas minhas tias-avós, quando a gente estava em viagem à cidade delas, perguntou para minha mãe se ela se incomodaria de me levar a um centro espírita para eu receber um passe. E minha mãe ficou um pouco assustada, não conhecia, não sabia como era, mas acabou deixando. E ela falou que ficou impressionada como eu tive melhoras logo depois desse passe, como fiquei mais tranquila, dormia melhor. Eu acho que essa foi uma das primeiras experiências que eu tive com o espiritismo. E à medida que eu fui ficando mais velha, eu fui indo atrás. Eu fui procurar, fui ver onde era o centro que eu poderia ir, sempre com a ajuda do meu pai, sempre ouvindo minhas tias. Mas foi assim, uma coisa sempre muito natural. Nunca alguém tinha horário marcado para ir, sempre foi muito, muito tranquilo. Assim. Eu nunca tive um contato muito grande com outras religiões, mas o que ele pregava, o que é ensinado na doutrina, sempre me pareceu mais lógico, mais natural. Por eu ser engenheira e sempre fui desse lado de lógica, as coisas me parecem naturais, faz sentido para mim a doutrina. Eu acho que seria muito simples a gente estar aqui e acabar desse jeito e acabar. Você não está aqui para evoluir, para melhorar. As outras religiões, nem todas acreditam em reencarnação. Então seria uma coisa muito definitiva. E esse bem, esse mal, a forma que a doutrina lida com isso, para mim faz muito mais sentido. Você não tem um ser bom e um ser mal. Você tem aquilo dentro de você. E você decide quais são os caminhos certos e os errados pelo que você é ensinado. Então, eu escolhi pelo fato de que me parece muito natural, muito correto tudo que é passado pela doutrina. Eu conheci o espiritismo através da minha família. Apenas minha mãe era espírita, frequentava a comunhão espírita. E nós nunca frequentamos a escola de evangelização infanto-juvenil, mas nós íamos muito acompanhando, principalmente minha mãe, nas palestras da comunhão. A gente ia nas palestras, tomava passe. E eu tinha minha avó materna, ela era espírita, frequentou durante 25 anos o André Luiz, no Guará, Centro Espírita André Luiz. E ela tinha os livros do Kardec em casa. E a casa da minha avó era um lugar, assim, meio sagrado pra gente, porque lá ela nos enchia de mimos, a gente tinha muita liberdade, e eu gostava muito de vasculhar a estante onde tinha os livros. Eu sempre via os livros do Kardec, mas não sabia quem era Kardec, nem me prestava tanta atenção nos títulos dos livros, né? Bom, e o tempo foi passando, eu estudava em colégio católico, aqui em Brasília, até o que seria hoje o 5º ano do ensino fundamental, eu estudei em colégio católico. Mas, de qualquer forma, assim, a questão da história da vida de Jesus, a busca pela fé, o amor, a fraternidade, eram ideias que eu achava muito bonitas. E eu acho que isso facilitou depois, quando eu vim a conhecer o Espiritismo no início da minha adolescência. Eu fiquei acompanhando a minha mãe nas idas ao centro para tomar passe e tudo. E, certa feita, um casal da comunhão espírita foi até lá em casa para começar o culto no lar. Eles foram ensinar para nós como se fazia, estimular a gente a fazer o culto no lar.
E eles ficaram frequentando um tempo e nós pegamos o hábito de fazer o culto no lar, e isso foi importante porque foi aí que eu comecei a aprender espiritismo. Quando eu cheguei na primeira casa espírita que eu fui frequentar, eu já conhecia algumas noções básicas. Minha mãe dava de presente pra gente alguns livros, né, de autores como Nélio Lúcio, Meimei, e aí eu gostava de ler as historinhas e isso foi ajudando bastante. Quando chegou a minha adolescência, aos 14 anos mais ou menos, teve uma onda de misticismo aqui em Brasília, né? As pessoas passaram, não sei se a mídia veiculava alguma coisa, mas havia muito interesse por ocultismo, por jogo do tabuleiro, e essas coisas mexiam um pouco com o imaginário da gente na quadra em que eu morei aqui em Brasília. E eu sempre quis ir atrás, ir além. E aí eu lembrei do Espiritismo, sabia que no Espiritismo se estuda a mediunidade, e aí a questão do contato com os mortos, né, ter contato com espíritos, me aguçou a criatividade. E aí eu e mais um grupo de amigos fomos conhecer o Grupo Espírita Fraternidade, fica aqui na Asa Sul, aqui em Brasília. E chegando lá nós procuramos um grupo jovem, um grupo de desenvolvimento mediúnico. O nosso interesse era desenvolver a mediunidade. E aí nós fomos esclarecidos que para isso era necessário estudar, né? Que não era simplesmente começar a praticar mediunidade. E eu comecei, eu já sabia um pouco o que significava esse estudar por causa das palestras, e eu comecei a frequentar com regularidade e fomos encaminhados para a mocidade. E lá na mocidade é que a gente foi tomar conhecimento, né, de que na verdade existe um estudo doutrinário, né, de que na verdade as coisas não são simples assim, e que tão importante quanto desenvolver a mediunidade era a gente desenvolver nossa fé e nos preocuparmos com o próximo, com os ensinamentos de Jesus. E isso, somado à minha base católica, né, da infância, isso me encantou. E logo após, o grupo de evangelização infantil começou a se estruturar, e aí me convidaram para participar, porque não tinha trabalhadores, né, e eles tinham esperança de que a mocidade fosse quem se encarregasse desse trabalho, né? E eu aceitei de muito boa vontade, e nós trabalhávamos então com a evangelização de crianças que moravam nas Casas Lares Humberto de Campos, que é uma instituição assistencial que cuida da criança como parte dos trabalhos assistenciais do centro. E depois outros jovens também vindos de famílias, né, sem nenhum vínculo com as Casas Lares, começaram a frequentar o centro e a gente continuou a estudar. E assim tem sido, pelo menos pelos últimos 17 anos, exatamente. Eu, em 2001, eu precisei fazer uma pausa das minhas atividades espíritas, né? Mas eu retomei em 2008 e continuo desde então, né? Fazendo o mesmo trabalho com a evangelização infanto-juvenil. Mas foi assim que eu conheci o Espiritismo, né? Foi meio pela porta da curiosidade, pela porta do fenômeno, e acabei descobrindo o trabalho de evangelização, conhecendo o trabalho realmente de transformação interior que o Espiritismo convida a gente a fazer. Espiritismo e Ecologia. No livro Espiritismo e Ecologia você vai encontrar as diversas afinidades entre a doutrina espírita e a ciência ecológica. O jornalista André Trigueiro relaciona as duas ciências para defender a biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais, além da conexão desses postulados com o Espiritismo. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Depoimento sobre Chico Xavier. No ano em que Chico Xavier faria 100 anos, a FEB lança Depoimento sobre Chico Xavier. Nessa obra você vai encontrar informações precisas com relatos de parentes e de antigos companheiros de ideal do médium. O livro ainda acompanha 2 DVDs com mais de 300 minutos de duração,
contendo depoimentos de pessoas que conviveram com o médium espírita. Ele acabou se mostrando para nós como um exemplo a ser seguido, um exemplo próximo, bem perto de nós aí, no atendimento aos mais simples, atendendo à necessidade das pessoas nos seus mais variados aspectos, renunciando ao máximo a tudo em benefício do próprio semelhante. Então nós temos na figura dele aquela figura que realmente vivenciou o Evangelho. A doutrina espírita, ela me tornou um ser mais resignado, um ser que não teme tanto a morte, por me trazer a certeza de que a vida continua. Isso traz para qualquer ser humano um alívio, uma felicidade, de poder saber que quando um ente querido seu parte, você tem a oportunidade de encontrá-lo no futuro. Isso traz para qualquer ser humano que vive aqui na Terra, que é um planeta de provas, um planeta de expiação, onde todos que estão aqui certamente estão por necessidade, não por felicidade. Aqui nós estamos para passar pelos problemas, pelos obstáculos, e a doutrina espírita nos ajuda a transpor esses obstáculos com mais segurança, com alegria, com felicidade, porque nós sabemos que a verdadeira felicidade nós encontraremos no futuro. Então a doutrina, ela é o consolo, ela é o esteio que me liberta, que me faz com que eu possa caminhar seguro em todos os problemas que eu já passei na vida. Porque é claro que a gente forma, a gente vai ter o nosso trabalho, a gente vai ter uma vida social, e é claro que a gente passa por muitos problemas. E eu me recordo que todas as vezes que eu tive um problema, eu trazia um livro espírita nos braços para poder ler, jamais afastar da doutrina. Então eu posso dizer que a doutrina, ela me consola, ela me traz felicidade, me traz alegria. E é essa alegria e essa felicidade que eu gostaria que a minha família compartilhasse comigo. Os meus filhos, a minha esposa, os meus pais. E sempre que posso, eu tento mostrar a eles o valor da doutrina. Porque certamente todos nós iremos desencarnar. E eu ficaria muito feliz que todos desencarnassem consciente de que vai continuar a vida. Consciente de que a vida não termina aqui na Terra, nesse plano. E eu sempre tento despertá-los para que eles possam, ao desencarnar, poder despertar, né? De uma forma melhor, de uma forma mais esclarecedora. E é isso que eu tento passar para todos eles, para todos esses que vivem comigo. Vindo de uma família de baianos e cariocas, né? Então, desde pequena eu tinha contato com bebida, com cigarro,
com jogo, com batucada. Para mim a vida era isso, né? Jogo, cigarro, isso era a felicidade. Os vícios têm essa capacidade de entorpecer o ser imortal. Então o Espiritismo me fez lembrar que eu sou um ser imortal, que eu tenho todo um caminho de luz pela frente, então que eu não precisava nada daquilo. Eu bebia muito, fumava muito. As noitadas eram bem bastantes e bem vivas, né? E depois do Espiritismo eu vi que não precisava nada disso para ser feliz. Quando a gente está perdido, né? Cheio de dúvida, incertezas, e a gente encontra o Espiritismo, eu acho que tudo muda, tudo faz sentido. A gente começa a observar que é importante na vida, que pode ser útil, e que Deus, Jesus contam com você. Então é importante se evangelizar para poder conseguir evangelizar os outros, né? Ajudar. É muito mais fácil a gente se curar dos vícios da carne. Muito mais. O difícil é a gente correr atrás dos vícios da alma. Então agora essa é a minha luta, né? Dos vícios da carne, eu acho que agora só tem a gula para melhorar. Mas com relação aos vícios do espírito, esse dá um pouco de trabalho. Mas quem me conheceu quando eu tinha essa idade, né, 18, 19, 20 anos, enfim, e me conhece hoje, certamente diz, você não é a mesma. Mas eu sou mais feliz. Muito mais. Que eu sei quem eu sou agora. Para mim é uma questão de você ter um caminho. Nem sempre você consegue fazer o que é certo. Mas é bom que você saiba o que é o certo. Às vezes você fala, nossa, eu sei que eu não devia, mas você sabe o que é que tem que ser feito. E eu acho que é isso que a doutrina te traz. Ensinamentos, algo que você deve sempre procurar, sempre seguir. Por mais que às vezes a gente é imperfeito, a gente não consegue, mas a gente tem que ter um norte. E eu acho que a doutrina traz isso. E traz o ensinamento de que você está aqui para evoluir. Então, a sua felicidade não é desse mundo. Então, você tem que buscar ser feliz, tem que buscar evoluir, mas que nada daqui é definitivo, é completo. Você pode ter uma vida boa aqui, mas a custo de quê? Você tem que sempre pesar as duas coisas, porque não acaba aqui. Então, nem todo mal é definitivo e nem toda felicidade. Então, acho que a doutrina traz isso, assim, que você tem que sempre estar evoluindo. E para mim é isso, é um norte, é um caminho que eu tento seguir. Os livros espíritas, o centro espírita, são um constante despertador que tocam para me lembrar de que existe vida espiritual, né? Para que eu não fique tão preso na vida material. Né? Nós são tantos apelos que nós temos à nossa volta, trabalho, família, as nossas necessidades mesmo individuais, né? Que são da nossa vida social, material, mas existe aquele despertadorzinho que toca para a gente não deixar de olhar para o lado espiritual. O espiritismo, ele funciona mais ou menos como isso. Eu acredito que, em parte, se eu não tivesse tido contato com o espiritismo como adolescente, muitas questões, né, que hoje ainda estão mal resolvidas em mim, né, na minha cabeça, seriam piores, né, ou teriam um impacto pior.
Eu passei uma adolescência como rato de centro espírita, né? E eu acho que isso foi bom. Foi bom porque permitiu, desde o início, eu ter a possibilidade de ter uma vida, de ter uma referência, ter uma âncora na minha vida adulta, né? Existe uma frase da Bíblia que diz assim: lembra-te do seu Deus nos dias de sua juventude, antes que venham aqueles tempos nos quais direis, nele não tenho contentamento. Eu acredito que isso se aplica, né, perfeitamente ao Espiritismo, a busca pela evolução espiritual. Quanto mais cedo, realmente melhor. E eu acredito que hoje, boa parte do que a doutrina espírita faz de bom para mim teve início nesse período da adolescência, que foi muito importante. Falar da doutrina espírita, para mim, realmente é uma emoção. Eu tomei contato com a doutrina espírita quando ainda criança. Sou de um berço católico, minha família é católica, e eu tive a felicidade de nascer em Uberaba, onde o Chico Xavier, com o seu belíssimo trabalho, e a gente ainda criança, andava nas ruas, pelo centro da cidade, e tinha a oportunidade de ver o Chico. E isso sempre me trazia uma curiosidade, me deixava feliz em apontar o Chico. Olha, aquele é o Chico. Para mim é uma emoção muito grande. E eu, uma criança, de procurar estudar, ler a doutrina espírita. E ainda criança, eu me lembro que eu comprava os livros da codificação do Allan Kardec, e eu ficava lendo aqueles livros. O livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho. E depois começava a ler também os romances espíritas. E assim fui crescendo. Passei a adolescência, a fase adulta, e sempre indo aos centros espíritas. Eu não era um trabalhador. Aí então eu era um frequentador, um estudioso, um admirador da doutrina espírita. E fui trabalhar mesmo na doutrina espírita há aproximadamente uns 10 anos, que eu comecei realmente a frequentar uma casa espírita e a dedicar mais à doutrina. É claro que dedico muito pouco. Dedico pouco porque eu tenho o meu trabalho e sinto falta disso. Eu queria poder dedicar mais à doutrina. Mas a gente vai fazendo aquilo que pode, aquilo que é possível. E esse relato, né, que eu conto de Uberaba, foi realmente o pontapé inicial para adentrar a doutrina dos espíritos. E que eu sou muito feliz, que me realizo muito nessa doutrina. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu estava passando por um momento de dificuldade de saúde. Então eu fui para o espiritismo pela dor, eu acho que como muitos espíritas, né? E precisei fazer uma cirurgia, mas no final das contas nem precisou fazer essa cirurgia, porque eu fiz a cirurgia espiritual. Nesse período que eu tinha que me preparar para a cirurgia espiritual, né? Então eu tive que assistindo palestras, tomar passes, né, fazer aquela preparação mesmo. E foi muito bom, porque nesse tempo que eu fiquei assistindo palestra, tomando passe, eu comecei a repensar a minha vida. E os espíritos dizem, né, que um contato de uma semana com o espiritismo já faz você mudar. Então, eu acho que foi isso que aconteceu comigo, né? E eu precisei de um mês aí para entender que o espiritismo seria a salvação da minha vida. Então foi pela dor que eu fui parar no espiritismo. Mas permanecer no espiritismo aí dependeu muito do meu esforço. Mas não foi tão difícil não, porque na verdade eu já estava à procura de uma religião, de uma doutrina,
Eu já tinha procurado em várias outras filosofias, religiões, mas quando encontrei o Espiritismo, foi assim um encontro, um amor à primeira vista. Com problemas, com medo do escuro, com taquicardia, chorava à toa, tinha problemas demais assim nesse sentido emocional. E meus vizinhos, que eram espíritas praticantes, que trabalhavam num sanatório espírita de Uberaba, que era dirigido pelo Dr. Inácio Ferreira naquela ocasião, eles vendo o meu problema, falaram com a minha família que poderia ser um problema de influência espiritual. E minha família não se opôs, apesar de católica, não se opôs e deixou que os meus vizinhos, que eram de muita confiança, vizinhos amáveis, me conduzissem. E eles me levaram para o centro espírita, onde aplicavam passes, onde me davam umas certas orientações. E assim eu fui vivendo a minha infância. E desde então, jamais deixei de gostar de